No dia 14/7, Vênus e Netuno formam um aspecto tenso de quadratura. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, e vamos falar um pouco mais sobre esse movimento hoje. E para a gente entender melhor, a Vênus representa aspectos importantes da nossa vida, como as finanças, sustento, sobrevivência. Ela está muito ligada a artes, a beleza de uma forma geral, a harmonia. Então tem muito a ver com moda, acordos, relações, parcerias, né? Os acordos que a gente estabelece para criar aí, sejam empreendimentos, sejam relações amorosas, sejam qualquer tipo de relacionamento está ligado a Vênus. E como ela está muito ligada às questões de sustento, de sobrevivência, tudo que acontece, qualquer aspecto, tem uma relevância muito significativa para a gente aqui na materialidade, né? Então eu tenho falado muito aqui sobre aspectos envolvendo Vênus, tem vídeos aqui no canal falando de outros e como isso está influenciando aí os momentos e a economia em geral. E o Netuno eu já falei para vocês, mas é aquela questão das ilusões, das miragens, das confusões, tudo aquilo que tende a nos iludir, a nos enganar, a criar frustrações, a gerar desilusões. Onde ele passa, ele dilui, ele causa uma certa sensação de frustração, de que o leite azedou, que não era aquilo. Ou você vai comer alguma coisa gostosa e aí tá azedo, então tem aquele dissabor, né? Aquela sensação de, não era o que eu estava esperando, de frustração. Então é isso que ele causa. Tem vídeo aqui no canal falando muito sobre essas questões de ilusões e desilusões do Netuno, também vale a pena dar uma assistida para entender melhor. E ele tá retrógrado, né? Então mais aí um movimento de revisão em cima da Vênus. Quando junta os dois ali numa tensão, a gente pode esperar que haja enganações relacionadas a questões financeiras, a relacionamentos, aqueles ideais, né, as fantasias que a gente criou das relações, das parcerias. Muitas vezes a gente começa a perceber que não é bem isso, que ali o que está crescendo era uma ilusão, né? A gente criou um modelo que está só na nossa cabeça e não corresponde à realidade. Por isso gera frustração, por isso deixa essa sensação de amargor, né, de dissabor. Quando é um aspecto tenso, a gente é obrigado a lidar com aquela sensação, com aquele desconforto, com os temas que estão envolvidos, né, que no caso poderiam ser questões ligadas ao trabalho, né, porque da onde a gente tira o sustento. Então criou-se ilusões relacionadas ao trabalho, fez alguma miragem, né, alguma enganação, algum processo ali que não estava tão certo e que foi frustrado. Poderia ser um trabalho que envolve produtos químicos, poderia ser drogarias, né, remédios, tudo isso é representado também pelo planeta Netuno. Uma outra característica desse aspecto pode ser trapaças, né, enganações, os famosos golpes. A internet está repleta deles. Promessas de lucros acima do que o mercado pratica, vendas de produtos com metade do preço que não existe em lugar nenhum. Então são os golpes aí que podem tomar o seu dinheiro, né? Você embarca numa miragem, embarca numa ilusão, e quando você vê, perdeu ali o seu recurso financeiro, porque acreditou em algo que não existia. É uma miragem, é uma ilusão. É por isso que a gente precisa prestar muita atenção nesse aspecto. Se a gente está comprando alguma coisa, prestar bem atenção no momento ali, conferir nos sites ou nos aplicativos as verificações de segurança, se está no site correto. Sites de lojas famosas estão sendo clonados, então esse tipo de enganação está proliferando na rede. Além daquelas que a gente já conhece, né, o Pix agendado. Então a gente tem que estar muito atento e saber como esse Netuno vai enganar a gente para levar o nosso dinheiro. Como é uma tensão, é uma crescente, né? Então a gente começa a ver quais vão ser esses desenhos aí, as formas que podem gerar esses efeitos, esses resultados que eu estou falando. O início desse ciclo que eu estou falando entre Vênus e Netuno foi no dia 27/4. Então ali começou uma energia, mas como eu já falei para vocês, quando há uma conjunção é algo muito novo, a gente ainda não sabe lidar, mas passando o tempo,
Agora, com a primeira quadratura, a gente já começa a ver qual vai ser o desenho, como isso vai se manifestar. E o auge vai ser lá no dia 24/9, né? Então a gente vai ter ali um momento em que, se a gente ainda não se atentou, né, se não fez o trabalho de casa com essa atenção, a gente só vai descobrir lá em setembro, e aí pode ser tarde demais. A gente pode ter embarcado numa furada, sofrer aí consequências desagradáveis, desilusões, dissabores. E como eu gosto sempre de complementar com a nota da coletividade, no dia 27/4 foi anunciado lá da empresa russa Gazprom que não forneceria gás, né, que ia cortar o suprimento de gás para a Europa, para alguns países da Europa. Gases também é algo que tem a ver com Netuno. Então ali no dia da conjunção foi interessante que teve esse anúncio. Um possível desdobramento que a gente vai continuar assistindo agora é o que já vem sendo falado, né, com esse aspecto aí de quadratura, que é a limitação do valor do petróleo russo, né? Então isso teria um impacto aí em todo o mundo, nas economias. Vênus, né, sofrendo esse impacto, a gente sentiria no bolso, né, porque é menos oferta de petróleo, aumentam as demandas, o preço vai lá para cima. Já tem gente falando que o preço do barril pode chegar a $308. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses movimentos, que a princípio parecem ser lá longe, mas que refletem na nossa economia, porque o mundo é uma coisa só, quer queira, quer não. Todos nós estamos interligados aí, sentimos esse movimento. E pode ser, novamente, que o auge só aconteça lá na data que eu falei, do dia 24/9. Isso é para vocês verem como a astrologia tem uma validade no nosso dia a dia, né? Não é porque aconteceu o aspecto que teve tudo, não. O aspecto serve para a gente apontar, né, quais podem ser as manifestações aqui no mundo da matéria, né? O que pode acontecer? Então, igual eu tô falando, lá teve o início, né? Que foi esse primeiro momento ali que falou do corte de gás, mas o corte de gás já virou algo relacionado ao petróleo, que é uma das principais aí questões por trás de todo esse conflito com a Ucrânia. A gente vê que funciona, é possível fazer essa correlação. O que está embaixo é como o que está em cima, né, no princípio hermético da correspondência, e a gente consegue ver essa validade. Então, qual que é o exercício que a gente tem que fazer individualmente? É pegar aí na memória, nas anotações, e ver o que começou ali no dia 27/4, muito relacionado a esses aspectos que eu falei, relacionamentos, finanças, artes, né? Para quem trabalha com moda, para quem trabalha com aspectos da beleza, né? Da harmonia, diplomacia, tudo que envolve esses campos da Vênus. E o Netuno com essas questões do desenvolvimento enganoso que pode levar a uma frustração, a uma desilusão. Se vocês não anotam os acontecimentos da vida de vocês, fica difícil lembrar, principalmente hoje em dia. Então, eu sugiro que tenham um caderno e anotem os principais acontecimentos, as datas, porque na hora que você precisa fazer esse exercício de lembrar, fica muito mais fácil. Você já tem ali e talvez já está até na sua cabeça. Mas anotar não é tudo, né? É anotar os principais eventos, né? Quais foram ali os aspectos. Então, se você está acompanhando aqui o canal, pega ali o aspecto que eu falei no dia e já tenta correlacionar, mesmo que você não entenda muito de astrologia, eu estou dando aqui o que pode acontecer, então fica mais fácil de fazer essa relação. E nesse dia ainda tem uma energia forte entre Netuno e Plutão, sugerindo questões ocultas. Eu já falei deles também em um outro momento, então é importante também ter atenção aí, porque muita coisa pode ser revelada, coisas envolvendo movimentos ocultos das estruturas, das instituições. Religiosidade também pode estar envolvida, porque o Netuno lida muito com isso. E é importante aí prestar atenção. Vamos observar, nos atentar para a gente conseguir acompanhar melhor esses movimentos. E aí você pode perguntar, como que eu lido com isso, né? O que eu faço com toda essa informação? Bom, o princípio é ficar de olhos bem abertos, né? Atenção máxima aí nesses dias, que vai ali do dia 12 ao dia 16, é um período razoável aí para acompanhar, mas lembrando que o
aspecto não termina, né? Os planetas seguem conversando entre si até chegar ao auge que eu falei, no dia 24/9. E a gente pode também aplicar lá as lições básicas do Saturno, que ninguém gosta, né? Mas prestar atenção, fazer com bem feito, né? Fazer buscando a excelência, buscando atingir os melhores resultados, seguir passo a passo. E principalmente desconfiar de coisas que prometem mundos ilusórios. Então, como eu falei, se tem ali um lucro que não é praticado por mercado, será que isso é real? Se isso realmente acontece? Eu tenho um amigo meu que costuma brincar muito, com 10% de lucro ao mês, em 3 anos você seria rico. Então, todo mundo seria rico se fosse assim. Então, vamos prestar bem atenção nessas enganações, nesses esquemas todos que estão bombardeando a internet, e tá ficando até difícil de saber o que é de fato e o que não é, o que é um golpe. Então a gente precisa prestar muita atenção. E acontece nos mínimos minutos ali de distração. Às vezes você abriu o site, não viu que o link é diferente do site original e já fez a compra, e aí pronto, o estelionatário já levou ali seu dinheiro, já tomou os dados do seu cartão e vai usar no próximo golpe. Então, se está fazendo alguma coisa, foque a atenção ali. Traz o Saturno, né? A rigidez, a limitação. Não, nesse momento eu vou fazer só isso. Eu vou lidar só com esse aspecto porque eu preciso prestar atenção. Vai movimentar dinheiro, a mesma coisa. Então é isso que a gente precisa fazer para não ser enganado e ter aí que lidar com os dissabores do Netuno. A mensagem é essa, eu fico por aqui, deixa aí o seu like, siga aí o canal se você achar interessante, compartilha também com os amigos para espalhar essa mensagem. Tem o link aqui das redes sociais para quem quiser me seguir em outros lugares e vejo vocês no próximo vídeo.